DoctorCast. Saúde, medicina e informação. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Karine Cunha, eu sou psiquiatra e hoje eu vou falar sobre quais são as causas da depressão. Psiquiatria. Antes de falar quais são as causas, eu gostaria de falar o que acontece no cérebro quando a pessoa tem a depressão. A gente tem um enorme desequilíbrio das substâncias químicas presentes no cérebro, que são chamadas neurotransmissores. Muitas pessoas já ouviram falar desses neurotransmissores. Quais são os principais envolvidos na depressão? A serotonina, a noradrenalina, a dopamina, embora também existam outros envolvidos nesse processo, como por exemplo o glutamato e o GABA. Mas os mais comuns são realmente a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. E é esse desequilíbrio químico que é o responsável pelo surgimento dos sintomas da depressão. Por isso que uma vez que a doença tenha sido diagnosticada, a remissão completa ela só ocorre com a administração de medicações que se chamam antidepressivos. A depressão ela é uma doença mental multifatorial, ou seja, vários fatores estão envolvidos e eles se interrelacionam para que a doença se desenvolva. As causas elas variam bastante, então existem várias causas que podem levar à depressão, mas elas podem impactar na saúde do paciente com o mesmo nível de intensidade. Então, na verdade, não importa muito o que causou. O que importa é, a partir do momento que a pessoa está com depressão, ela precisa fazer o tratamento. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre os fatores genéticos, tá? Que são as famosas causas biológicas da depressão. Vários estudos com famílias, com gêmeos e com filhos adotivos, eles indicam a existência de um componente genético e sugerem que a depressão é uma doença poligênica. O que quer dizer isso? Vários genes exercem pequenos efeitos para o surgimento da doença. Alguns estudos com gêmeos idênticos evidenciam que, se um dos irmãos apresenta um episódio depressivo, o outro tem um risco de 70% de também apresentar a doença. Então, o que isso mostra pra gente? Que existe um fator genético aí bastante significativo. Se um dos pais da pessoa tem depressão, a chance do filho ter depressão aumenta bastante. E se os dois pais têm ou tiveram depressão, o risco aumenta ainda mais. E por que isso acontece? Isso acontece porque é herdado o traço genético que torna o indivíduo mais vulnerável a situações estressantes e ao desenvolvimento dos sintomas da depressão. Mas vale lembrar também que pode acontecer de uma pessoa ter a doença e não ter histórico familiar nenhum. Então eu já atendi vários pacientes aqui no consultório que falaram para mim, doutora, eu não entendo por que eu tenho depressão, porque ninguém da minha família tem depressão, por que só eu tenho depressão? Então o fator genético ele é importante, mas ele não é fundamental e ele não precisa estar sempre presente. Outros fatores, outras possíveis causas, a gente fala sobre fatores traumáticos, nós chamamos de gatilhos. Então assim, a depressão ela também pode surgir como reação a algum episódio traumático na vida de uma pessoa. Então, por exemplo, situações como violência física, a violência emocional, que é o famoso bullying, abuso sexual, término de relacionamento afetivo, divórcio, perda de emprego, dificuldades financeiras, morte de um familiar, enfim, vários eventos traumáticos aí. Além desses eventos, uma situação estressante prolongada também pode causar a depressão. O que seria isso? Por exemplo, uma pessoa que tem um problema constante no trabalho, então um problema ou com os colegas de trabalho, ou um problema com o tipo de trabalho, é um trabalho que a pessoa não gosta de fazer,
ou uma dificuldade de lidar com a chefia, enfim, relações conflituosas com a família, ou uma relação conflituosa com o cônjuge, isolamento social prolongado, como por exemplo aí na quarentena, né, por causa do coronavírus. Então essas situações estressantes prolongadas também podem causar a depressão. Mas também é importante frisar que a depressão ela pode surgir também mesmo sem nenhum evento traumático. Ou seja, ela pode surgir do nada, né, sem motivo algum. Então é bastante comum eu também ouvir dos meus pacientes aqui: ai, doutora, mas a minha vida tá tão boa, eu não entendo por que eu tenho depressão, eu não tenho motivo para ter depressão. Eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho emprego, eu tô numa fase boa da minha vida, eu tô estável economicamente. Então, assim, a depressão ela também pode surgir aparentemente sem motivo algum. Outro fator que pode influenciar aí nas causas, né, da depressão: os traços de personalidade do indivíduo. Existem determinadas características de personalidade que deixam as pessoas mais predispostas a desenvolverem depressão. Vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos, na verdade, né? Então, pessoas que são muito críticas consigo mesmas, então aquelas pessoas que se cobram muito, que acham que nunca o que elas fazem está bom o suficiente. Pessoas muito perfeccionistas, então aquele perfeccionismo exagerado, elas querem fazer tudo com muita perfeição. Uma baixa autoestima. Pessoas que se preocupam excessivamente com tudo. De uma maneira geral, pessoas que são muito ansiosas, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver um quadro depressivo. Pessoas que têm mais dificuldade de lidar com as frustrações da vida. Pessoas mais rígidas, seja no comportamento ou no pensamento. E pessoas com maior sensibilidade a críticas e rejeições. Então, de uma maneira geral, esses traços eles têm uma predisposição maior. Mas, como eu já falei das outras vezes, nem sempre esses traços também precisam estar presentes. Outras possíveis causas: doenças físicas. Então, existem doenças que podem aumentar a predisposição para depressão. Eu vou citar aqui só os principais. Tem inúmeras doenças que podem causar, mas eu vou citar as principais. Então, uma que é bastante comum é o hipotireoidismo. Então, a pessoa começa a ter problemas com a tireoide e a pessoa começa a apresentar sintomas depressivos depois disso. Então, é importante a gente detectar se a pessoa tem hipotireoidismo ou não. Porque não adianta só tratar o hipotireoidismo. A partir do momento que a pessoa desenvolve a depressão, a gente tem que tratar a depressão também. Outra doença muito comum, HIV. Alterações hormonais, principalmente na mulher. Então, a gravidez é um período aí muito propício para o desenvolvimento da depressão. O pós-parto, a menopausa, né? Então, a mulher ela está muito mais predisposta do que o homem. Em geral, a incidência feminina é 2 vezes maior do que a masculina para a depressão. Alguns tipos de câncer também estão envolvidos, então aí principalmente os tumores cerebrais. Por quê? Porque eles mudam um pouco a estrutura do cérebro. Quadros demenciais também é bastante comum. Às vezes a depressão ela até precede a demência. Então às vezes a demência ela começa com um quadro depressivo e depois evolui para demência. Fibromialgia, que é aquela doença que tem dores crônicas. Na verdade, qualquer doença que provoque dores crônicas também aumenta essa possibilidade. Pós-infarto agudo do miocárdio também é bastante comum. E após o AVC, que é o famoso derrame, que além de mexer com a estrutura cerebral, a pessoa pode ter alguma sequela, a vida dela pode mudar bastante, ela ter aí dificuldades adaptativas. Então, também é um risco relativamente alto do desenvolvimento da depressão após um AVC. Vale lembrar também que tem muitas doenças crônicas que também podem desencadear a depressão. Por quê? Porque elas exigem mudanças radicais no estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma diabetes de difícil controle, né? Então ela tem que ter uma vida muito rígida, muito regrada, né? Então isso a pessoa vai ficando desanimada, vai ficando desmotivada, né? Aquela pessoa que sempre gostou muito de comer. Então você está tirando aí um fator de prazer da vida daquela pessoa. A síndrome do cólon irritável também limita bastante a questão da alimentação.
A doença celíaca, então são aquelas pessoas que não podem comer glúten. E é complicado porque o glúten está presente na maioria dos alimentos, né? Principalmente alimentos aí processados, carboidratos, etc. Então, assim, tudo isso pode influenciar. E uma outra questão importante também é a presença de outras doenças psiquiátricas. Por exemplo, uma que é bastante comum, uso abusivo ou dependência de álcool e de drogas, esquizofrenia ou transtornos de ansiedade. Então, é muito comum a pessoa começar com um transtorno de ansiedade e depois evoluir para um quadro depressivo. Embora o contrário também possa acontecer. A pessoa pode ter depressão e depois evoluir com os sintomas de ansiedade. Outra possível causa de depressão são medicações. Então, existem determinadas medicações que a gente sabe que elas podem desencadear episódios depressivos. Então, eu vou citar aqui só os principais também. Quais são? Os beta-bloqueadores. O que é um beta-bloqueador? É um anti-hipertensivo. Quais são os principais? É o atenolol e o propranolol. Então, às vezes, acontece da pessoa que nunca teve depressão, ela começa a ter pressão alta, começa a tratar a sua pressão alta com beta-bloqueador e começa a desenvolver sintoma depressivo. Então, aí o que seria o ideal? Seria suspender essa medicação e entrar com outro tipo de medicação. Às vezes, só com essa suspensão, você já resolve aí os sintomas depressivos. Uma outra medicação que é bastante comum causar depressão são os corticoides, né? Que todo mundo já ouviu falar. Prednisona, hidrocortisona, triancinolona. Então, doenças que precisam utilizar corticoide, né? Doenças reumatológicas, lúpus. Então, essas doenças aí e o próprio uso do corticoide também podem desencadear. Os benzodiazepínicos também, por incrível que pareça, né? São os famosos calmantes, que são o diazepam, alprazolam, lorazepam, clonazepam, são os famosos, né, remédios que terminam com an, são as medicações de tarja preta. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, de eu atender pacientes com depressão e que posteriormente eu precisei associar um benzodiazepínico para diminuir um pouco a ansiedade e o paciente piorar da depressão. Por quê? Porque esses remédios, eles são depressores do sistema nervoso central. Então, eles também podem piorar ou causar um quadro depressivo. Nós temos também os anticonvulsivantes, ou seja, medicamentos para epilepsia, carbamazepina, lamotrigina, topiramato, medicamentos aí para diminuir o colesterol, que são as estatinas e os fibratos, a velha e famosa simvastatina, acho que todo mundo conhece, né? A atorvastatina, o fenofibrato e uma medicação muito usada na dermatologia, que é a isotretinoína, que é o Roacutan. Então, muitas pessoas às vezes precisam suspender o tratamento com Roacutan porque elas desenvolveram um quadro depressivo após iniciar esse tratamento. Hoje eu fiz um resumo de quais são aí os principais fatores que podem estar envolvidos. É claro que assim, às vezes eles vêm juntos, às vezes eles vêm separados, enfim. Mas independentemente da causa, tá? Na verdade, a causa ela não importa. O que importa é, a partir do momento que a pessoa desenvolve um quadro depressivo, ela precisa fazer um acompanhamento com o psiquiatra, que é o médico mais especializado no tratamento dessa doença. Então, a partir do momento que você desconfia que você está com um quadro depressivo, você tem que procurar o psiquiatra e fazer o tratamento, independentemente de qual seja a causa ou as causas da doença, tá? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado, tá bom? E eu espero vocês aí no próximo podcast. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.